E hoje foi o dia em que um monte de gente acordou e descobriu que tem exército na rua, tanque na rua, agora intervenção militar no Rio de Janeiro para tentar resolver o problema de violência. Vamos lá. Muito complexo, que eu não tenho a menor dúvida que eu vou gravar vários vídeos ao longo das próximas semanas sobre, mas esse primeiro vídeo é sobre as causas disso e sobre como a gente pode começar a pensar sobre resolver esse problema de violência sistemática no Brasil, crime organizado, crime já misturado com política, você já tem agora bancada de criminoso, é um negócio bizarro, assim, quer dizer, fora as bancadas em que são criminosos literalmente por corrupção, né? Você tem bancada do PCC, bancada do Comando Vermelho, essas coisas assim. Como é que a gente pode começar a resolver isso? E o ponto central, a síntese aqui, é que esse é um problema extremamente complexo, extremamente diverso, que a gente não consegue realmente saber qual é o peso das causas e tudo mais. Então a gente tem que levar todas elas muito a sério, e resolver isso é um processo muito complexo, ok? A gente pode falar assim, exército na rua e tudo mais, mas o que eu fiquei feliz foi que ninguém realmente acha que isso vai resolver. A gente sabe, quase todo mundo sabe que é um paliativo, só os loucão acham que isso vai resolver algum problema. Mas fora isso, todo mundo sabe que a resolução vai ser complexa, e o ponto aqui é que é sim uma resolução complexa, a gente vai ter que redebater um monte de coisas sobre a nossa visão em relação ao Estado, em relação ao outro indivíduo também, porque as coisas necessárias para ser mudadas para resolver esse problema de violência são muito profundas, mas é educativo, tem uma coisa educativa na falência, tem uma oportunidade, ela não necessariamente vai ser usada, mas uma oportunidade, quando a gente confronta situações como essa, que é o que está o Rio de Janeiro, que é de você olhar e falar, deu tudo errado, de todos os níveis e jeitos possíveis que dava pra ter errado, deu errado, e não adianta colocar remendo, agora a gente vai ter que repensar tudo. Esse é o ponto central aqui, ok? Antes da gente falar de orçamento, problema de violência, estatísticas, tudo, são vários temas muito bons. Mas uma das coisas que eu faço muito nesse canal é que eu tô constantemente tentando tirar a galera do imediato e pensar no longo prazo. Falar, não, aqui tem uma coisa acontecendo aqui, tem resoluções acontecendo, eu não tenho nenhuma influência nisso, você provavelmente também não. Mas a gente tem alguma influência sobre o longo prazo disso, o que a gente pode fazer, que a gente pode influenciar nisso, ou como a gente pode no mínimo se defender disso. E esse é o debate importante. Se você fica sempre vivendo de remendos, o que acontece é que depois de 30 anos você vai ter uma pilha de remendos e você não sabe nem mais o que você estava remendando em primeiro lugar, ok? Então, por isso é importante a discussão de causas do problema e do quão complexo é resolver isso. E antes mesmo da gente entrar na discussão de causas de um problema de violência tal como esse que tem no Rio de Janeiro e no resto do Brasil também, não estou desmerecendo todo o resto da violência do resto do Brasil, é a gente entender que não tem como a gente possivelmente listar todas as causas, nem entender completamente todas as causas, isso é um conhecimento muito complexo de um problema extremamente complexo, e não tem como a gente sequer debater os pesos dessas causas. Então você pode dizer assim, ineficiência do judiciário é uma causa de violência e desarmamento é outra. Qual é mais forte? Eu não faço a menor ideia, você também não, seja honesto. E se você tirar um, quanto é que o outro vai pesar? Não dá pra saber. Então a gente tem que levar todas essas causas a sério, justo porque a gente não tem como saber qual é mais pesado, ok? Tem alguns processos econômicos que são simples, mas quando a gente tá falando de um comportamento tão diverso, tão amplo quanto o comportamento de violência, ou de agressão, ou de criminalidade, não dá pra falar assim, não, é isso aqui e 20% é isso aqui e acabou. Isso é uma fantasia estatística viajada pra caramba, ok? E outra coisa para ser entendida sobre causas das que eu quero debater ao longo desse vídeo aqui é que só porque eu não falei alguma coisa, não quer dizer que eu não acho que é causa. Às vezes eu só esqueci porque eu sou burro, isso acontece. E às vezes eu achei assim, talvez como seja tão importante, você acha também. E você acha que é. Não sei. Ok? Mas como eu falei, é impossível listar tudo. Eu poderia fazer um vídeo 4 horas aqui, chamar ele de introdução, e ainda ia faltar muita coisa. A gente sabe disso. Então vamos tentar fazer alguma coisa com menos de meia hora. Ok? Esperançosamente. Agora, sobre causas. A gente pode pensar de maneira geral em econômicas, judiciais, jurídico, lei, segurança, execução da coisa mesmo, e cultura e moral. E uma coisa meio difusa. Isso aí dava 17 livros de 400 páginas cada sem chegar a uma conclusão. Mas enfim. O ponto é, primeiras consequências. Aliás, primeiras causas econômicas. Estou dizendo que pobreza causa crime? Não. Estou dizendo que influencia para algumas pessoas, para alguns crimes, não tem como calcular. Só isso que eu estou dizendo. Ok? Primeiro, vamos lá. O cara é dono da propriedade dele? Não. Vamos fazer pontos bem libertários aqui. Ó. Esse vídeo vai ser uma daquelas coisas meio ideias radicais, ok? Esse vai ser aquele vídeo que a direita vai me chamar de comunista e a esquerda vai me chamar de fascista no mesmo vídeo. Massa pra caramba. Eu adoro esses vídeos.
Às vezes não tanto, mas enfim. O ponto ok, primeiro, causas econômicas. O cara é dono da propriedade do lugar que ele mora? Numa favela, de maneira geral, não é registrada. E não tô dizendo assim, ter registro no cartório pra poder pagar IPTU. Tô falando assim, do cara ter um endereço. Do cara ter uma propriedade que é dele, que ele tem um incentivo de defender e proteger. Do cara poder atuar nessa propriedade privada como se ela fosse propriedade privada. Ou seja, o direito de atirar num bandido quando ele entra na sua casa. Não tem. Então ele tem direito de propriedade privada dele? Não tem. O cara tem o direito de, com a propriedade privada dele, a casa que ele mora, mesmo que seja um barraquinho lá, se associar com os outros e ser reconhecido aquilo como propriedade privada e atuar em cima disso? Não, vamos ser um pouco mais específico. O cara pode, que nem como na Vila Cosmos, lá no Rio de Janeiro, que os caras colocaram cancela e fecharam o bairro, e pode fazer isso? Não. Ele não pode fazer mais um monte de coisa também, mas enfim. Então o cara não tem acesso completo à propriedade privada dele, você já tem um problema. Segundo, toda a dificuldade de empreender e contratar no Brasil. Pô, isso aqui é o tema do canal, quase, basicamente. Pô, o cara fala, vou ser contratado por alguém. Pô, CLT, difícil alguém tentar. Depois da reforma ajudou, ainda assim. E depois teve a escola. Eu adorei essa escola lá que fez um protesto lá contra a CLT e empregava 3 malucos na CLT. Eu adoro essas coisas assim quando acontece. Mas enfim, você tem todas as dificuldades de alguém ser contratado, aí o cara fala, vou abrir uma empresa. Mano, você não tem nem endereço. Você vai abrir uma empresa como? Aí você fala, não, ele vai abrir uma empresa. Tá bom, ele vai se ferrar no Código Tributário. Porque nem tributário, nem o STF sabe o que é o Código Tributário direito, porque decide um monte de coisa louca pra todo lado. Você acha que o cara lá no meio, lá em cima do morro do Rio de Janeiro vai conseguir declarar os impostos da empresa dele direito? Para. O cara vai se ferrar lindamente. Então ele tem os meios de propriedade privada dele, de empreendedorismo, de emprego, para se erguer do buraco econômico que ele tá? Não. Tem que reformar isso. Não é nem reformar, porque assim, reformar se implica que você vai tirar uma coisa por outra. Tem que reformar, tem que demolir o Estado de cima da economia e deixar o cara ter os meios de produzir a riqueza que ele precisa para se sustentar e sair do buraco econômico que ele tá. Isso vai ter um efeito em violência? Sim. Qual o tamanho? Não sei, mas é um fator. Isso é importantíssimo de listar. Segundo fator, cara, simplesmente o judiciário perdoa bandido, cara. Esse é o ponto que o resto da direita que ficou ainda, talvez, no vídeo, vai gostar. Que é o seguinte. Primeiro, maioridade penal. Assim, querem reduzir pra 16. Vamos pôr um ponto libertário pra caramba, anarcocapitalista pra caramba. Não tem que ter maioridade penal. Cometeu o crime, tem que se fuder mesmo e acabou. Então vai ter que ressarcir o dano do crime cometido ou servir a pena. A gente pode ter uma discussão toda sobre libertarianismo de qual vai ser a pena. Agora, a tua idade não importa. Ou você ou o seu guardião tem que ser responsabilizados. E eu adoro essa ideia de responsabilizar o guardião, porque hoje o que você tem? Maioridade penal. Então o que acontece? Se o piazinho lá, 17 anos e 6 meses, cometeu um crime, dane-se, não tem problema, tá firmeza. Então o que acontece? Você fala, a escola não vai ensinar porcaria nenhuma mesmo e tá fechado, tem tiroteio. Então eu vou fazer o seguinte, o piá vai ter que ficar aqui em casa enchendo o saco, vamos botar ele no crime mesmo, que ganha dinheiro, e não vai dar nada mesmo, certo? Aí você fala, não, pera aí, não só vai dar alguma coisa pra ele, como pode dar alguma coisa pra mim, o pai, porque eu sou o guardião responsável. Eita. Então vamos, sei lá, botar o piá pra ver uns vídeos de ideias radicais, lá vai que ele investe em Bitcoin e ganha dinheiro, não sei. Então você vai ter que alinhar uma coisa diferente, eu adoro essa ideia. Maioridade penal sim gera criminalidade. Você tá retirando a punição de um comportamento e é claro que o comportamento vai aparecer mais. Outra coisa, progressão de pena. O cara é condenado a 30 anos de cadeia, 6 anos por bom comportamento ele sai, 1/6 da pena. Não sei se não é 6 anos, é 5 anos. Meu Deus, não sei matemática, tão puto que eu tô com isso. Não dá pra levar a sério um troço desse. Isso quando é julgado. Isso quando você tem uma taxa de resolução de criminalidade ali, minimamente. E aí a gente dá a solução libertária. Não, tem que ter mais dinheiro pra polícia. Não, pode assim, quem sabe ter competição em fornecimento de serviço de segurança, assim, você deixar que o cara que é morador da favela seja dono da sua propriedade. Se eles quiserem formar um sistema de economia fechada, eles fazem. Se eles quiserem formar um sistema de propriedade, de defesa de propriedade e segurança, eles fazem. Eles podem fazer, pode ter competição nisso. Então, qual é o problema disso? Alguém não gosta, esse é o problema, no fim das contas. Alguém não vai gostar. Dane-se. Eu tô no ponto do libertarianismo em que eu não consigo mais me importar com isso, em algum nível, eu acho. Mas enfim, você tem esse problema jurídico. Outra coisa, tribunal lotado. Também, porque fica julgando um monte de coisa que não tem nada a ver. Quer um exemplo disso? Agora você tem uma proposta de lei da senadora Vanessa Graziotin do Amazonas, que quer colocar punição dentro do Marco Civil da Internet para quem adicionar alguém
num grupo de zap sem autorização. Então você vai ter que ir lá no cartório. Eu não sei como é que vai ser, mas imagina o cara indo lá no cartório pra reconhecer firma do documento em que ele permite que o primo dele adicione ele no grupão da família. Isso vai pra tribunal. Imagina isso indo pra tribunal. Quer dizer, tem estuprador, tem homicida, tem o cara lá que tá assassino lá, sequestrador, pra ser julgado, mas tem que julgar que o cara foi adicionado no grupão da família do Zap sem devida autorização. E eu sei, tá, são tribunais diferentes e tudo mais, mas ainda assim, é juiz que tá sendo ocupado, ok? Que tá ganhando lá teto, salário e auxílio moradia, mais os diabos pra julgar lá o grupão do Zap. Ô, diabo! Vai julgar bandido? Pô, não esses troços aí, para de regular isso. Inclusive, duas coisas que podia parar de criminalizar, como assim, por exemplo, porte de arma e maconha. Inclusive, boa parte da população prisional hoje no Brasil é armas e drogas, que não deveria nem ser crime, porque é uma coisa que você comprou com o seu dinheiro e que você usou. Se você feriu alguém, se você agrediu alguém, tem que se fuder mesmo e acabou. Primeiro princípio da justiça, tem que se fuder mesmo e acabou. Simples. Ok? Se o cara causa um dano pra alguém, seja o cara ficou drogado, atropelou alguém, vai pra cadeia. O cara ficou drogado em casa, daí ele comeu 6 pacotes de Ruffles e tirou uma soneca. Dane-se! Ele tem que ser julgado. Não, ele não tem a propriedade dele, deixa o cara. O cara tem um fuzil, dane-se. Ele atirou em alguém, vai pra cadeia por homicídio. Você fala, não, é que a gente tem que punir preemptivamente o cara, porque tem que ter umas coisas. Olha, é o seguinte, se o cara cometeu um crime, tem que se ferrar. Se não, não cometeu, pronto. E, se você tem legalização de drogas e rearmamento, você mata a economia dos traficantes e permite que a população se defenda. Inclusive o cara que tá lá no bangalô dele vai poder comprar uma arma melhor, talvez, do que hoje você consegue comprar uma .380 por R$5.000 que não funciona. Desgraça. Você fala, não, tire porte de arma no Brasil. Eu vou comprar o quê, pô? Vai custar R$10.000 pra comprar. Dane-se, eu comprar uma passagem pra outro país, é mais barato, pô. Enfim, o cara vai poder, de repente, defender a propriedade dele. Ou seja, ter um começo de coisa ali rolando. Mas não, proíbe-se drogas, proíbe-se armas. Aí o que acontece? Você tem tráfico nos dois, tem tráfico de armas e tem tráfico de drogas. E você tem formação de organizações criminosas com grande quantidade de dinheiro que vão cooptar políticos e se manter no poder, tanto que hoje você tem inclusive bancadas do crime nas bancadas de vereador, deputado estadual, etc, e federal também, supostamente. Inclusive Alexandre de Moraes, que agora é ministro do STF, teve que se defender da acusação de ser advogado do PCC. Não tô dizendo que é ou que não é, mas o fato é que a acusação foi racionalmente feita e muita gente acreditou. Não tô dizendo que é ou que não é o mérito da coisa. Tô dizendo assim, gente, chegamos no ponto em que isso é a gente pode pensar, não, de repente pode ser que ele era. Entendeu? O fato que a gente pode cogitar isso já é ridículo. Não precisa nem ser verdade. O fato que isso é uma ameaça já é... Escuta, E depois a gente tem todos aqueles fatores assim que eu coloco em culturais e morais. Tipo, as pessoas toleram bandidagem. Existe uma glorificação do bandido no Brasil. São os argumentos assim meio... Talvez por algumas pessoas, em alguns casos, não tô dizendo que não, mas... Pode ser, mas a gente não sabe a influência disso, mas são argumentos que devem ser levados a sério, sim. Agora, se é uma coisa que tá na moral das pessoas, isso não tem o que legislar. Você não tem exército na rua que mude isso. A única solução, curiosamente essa é a resposta mais fácil de todas, né, é que nós precisamos ter uma evolução como seres humanos. Votar não vai mudar isso, a gente simplesmente precisa ser melhor. Esse é o assunto, basicamente. Acho que já tá longo o vídeo, então vamos deixar por aí. E tudo isso vai ter que mudar se a gente quer começar a resolver um problema de violência no Brasil. O exército na rua vai ter algumas consequências, já entramos nisso, mas não vai resolver esse problema. A gente vai precisar mudar toda essa estrutura. Vai precisar ter legalização de drogas, vai precisar ter rearmamento, vai precisar ter uma reforma total do sistema judiciário, ou inclusive do sistema de direito que a gente pensa apenas. Pode ser toda uma reforma econômica, não é reforma, demolição. E isso é uma discussão muito longa e muito profunda. Agora, é isso que a gente vai precisar fazer se a gente quer começar a resolver esse problema. Querer falar de menos disso, falar que vai resolver, eu acho que é inocência desgraçada. E o ponto que isso bate na nossa percepção, porque isso aí você pode falar, mas é uma relação da gente com o Estado, então é uma mudança de estrutura institucional. Sim, é uma mudança de estrutura, sim, ok, tudo bem, é uma coisa longa, reformas e tal, ok. Mas isso também tem a ver com a nossa visão do outro, que tem que acabar mudando um pouco. Eu sei que parece um assunto muito tangencial, mas perceba que assim, leis de regulação econômica, leis de salário mínimo, leis de dificuldade para dificultar empregar o cara, leis para proibir que o cara tenha armas, leis para proibir que o cara use drogas, que o cara use a propriedade privada dele, seja com uma arma, com uma maconha, dane-se. Todas elas meio que passam por um desprezo ou sensação de superioridade em relação ao outro. Quer dizer, você acha que o outro cara é um babaca, que ele é um incompetente, burro quadrado, mulo retardado,
que tem que ser protegido por lei das consequências da estupidez dele mesmo, leis essas criadas por alguém iluminado, provavelmente você ou o cara que você elegeu. Quer dizer, é um complexo de superioridade, sejamos sinceros. É uma presunção de que o outro é besta demais pra cuidar da vida dele, mas que você não é porque você é capaz de votar na vida dele. Isso é uma presunção fundamental dentro do sistema democrático. Isso é sempre totalmente escanteado e evitado, evita-se essa discussão, mas esta é uma presunção fundamental para a ideia do sistema democrático. Só vai ver aquela galera que defende voto assim, falar, não, você não devia poder educar seu filho em casa, mas você devia votar pro ministro, para quem vai ser o presidente, que vai escolher o ministro da educação, porque você não sabe o que é bom para você mesmo, mas você tem um ideal de... Esse tipo de argumento elitista, basicamente. Então essa visão tem que mudar se a gente vai fazer esse tipo de reforma. Então, tá vendo que é uma discussão profunda? E eu só tô arranhando superfície aqui, honestamente, né? Isso terá que mudar. Essa estrutura legal inteira vai ter que mudar pra gente começar a resolver um problema de violência no Brasil. Algumas dessas coisas, falar, não, mas se a gente fizesse X, Y e Z, cara, já ajuda, só a favor, faz lá mesmo, mas o resto vai ter que ser feito também. Existem países que fizeram só parte disso. Ok, funciona em boa parte, sim, mas a outra parte também seria boa também. Essa é uma direção, essa é uma ideia, um movimento maior. E é uma situação extremamente complexa, um comportamento social, uma dinâmica social extremamente complexa. Você pegou já, ok? Não dá pra querer... Eu tenho uma preguiça gigantesca de tentar debater aquela galera que fala, não, é só legalizar maconha e fuzil, só isso. Não, cara, você tem todo o sistema jurídico, você tem todo o sistema... É uma coisa muito mais difícil do que isso. Então, parem com isso, só com esse tipo de argumento, por favor. Agora, isso posto, já que as causas são tão complexas, as reformas são tão complexas, as soluções, né, são tão complexas, um processo tão longo, de longo prazo, o que a gente pode esperar dessa intervenção militar agora? Bom, todos os indícios apontam que tá uma puta numa bagunça, e que inclusive pode ter alguns motivos políticos. Eu não gosto dessa tese em específico, mas ela é minimamente razoável o suficiente para meritar você colocá-la num vídeo, que é a ideia de que essa intervenção foi feita porque... Você não pode ter mudanças na Constituição enquanto um governo de Estado está em intervenção. Então a gente faz uma intervenção no governo do Rio de Janeiro para não votar a PEC da Previdência. Porque daí não vota, porque daí o Temer não precisa recuar, mas ele cancela e daí ele pode tentar reeleição. Eu não gosto desse argumento. Mas ele é plausível. Você pensa assim, filho da puta faria um negócio desses. Eu não sei se ele fez, mas ele faria. Parece razoável, ok? Agora... Tirando, né, tudo isso, isso mostra que foi uma grande bagunça, porque inclusive teve um sincericídio na conferência de imprensa aí todos os envolvidos, Temer e tal, o general que vai ser o interventor lá, em que escapou-se que o cara ficou sabendo basicamente ontem que ele ia ser o interventor do Rio de Janeiro. Então imagina, né, você tá lá na sua piscina tomando o seu suquinho de laranja natural, né, porque você não pode tomar cachaça, né, porque você é um general, você tem que estar pronto pro combate, né. Não é só. Você tá lá tomando o seu suco detox saudável, toca o celular, é o Temer. Daí, general, quer o Rio? Aí você fala, não, tchau. Aí ele liga de novo e fala, então, não era uma pergunta, estou falando, você vai receber, tá? Não tem como ter planejado nada no meio termo disso. E aí vai ser aquela coisa assim, primeiro a gente decreta, depois a gente vê, né? Primeiro a gente constrói a ponte, depois a gente vê sobre fazer o rio embaixo. Bom, no caso você já tem o rio embaixo que é a violência, mas enfim, você percebeu a ideia, né? Agora, o que dá pra esperar? O que eu tô esperando, assim, que vai ser o efeito principal disso, é que o Rio de Janeiro comece a exportar bandido. Que foi isso que aconteceu nas invasões do PP, né? Sobe tudo morro lá, tira os vagabundos. O que acontece? Os vagabundos fogem para outro estado. Então agora vai ser traficante em outro lugar. Então agora você divide, né? Você vai ter uma melhor distribuição mais democrática dos traficantes. Então, porque todo o estado tem o direito de ter os seus traficantes. Então agora vai exportar, vai ser um produto de exportação do Rio de Janeiro. Vai até pôr no PIB, quem sabe? Até, sei lá, vai aparecer na estatística de emprego, não sei, até dá dó de fazer piada dessas, mas... você tem que zoar pra não chorar. É isso que eu espero. Agora o exército tá no Rio de Janeiro, beleza, não tá no resto do país, beleza. Vai fazer o quê? Intervenção militar no país inteiro? Tem gente que ia concordar, inclusive, né? O clássico caso não dá ideia. Mas aí você vai fazer isso o quê? Você vai ter que fazer um alistamento, e daí vai entrar os traficantes no exército e ferrou, cara. Minha nossa senhora. Que é o que aconteceu na Olimpíada, por exemplo. Bota todo o exército no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Beleza, o interior virou caos. Não vou falar nem que virou anarquia, porque anarquia pelo menos é anarcapitalismo, organizado. Virou caos, virou guerra. Saco. Você põe toda essa força de intervenção no Rio de Janeiro, vai para outro lugar. É isso que eu posso esperar assim no curto e médio prazo. Qualquer coisa acima disso a gente vai vendo.
Vamos acompanhar a situação, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.